Vamos voltar a falar sobre as Big Techs, porque o decreto do governo federal que regula as empresas no país virou alvo de disputa com o legislativo. Parlamentares da oposição já protocolaram projetos para derrubar a medida, abrindo um novo cabo de guerra com o Planalto. O especialista em direito digital e sócio do Prado Vidigal Advogados, o Luiz Fernando Prado, explica para a gente agora essa decisão e o que fica no cenário jurídico. Muito bom dia para o senhor, obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Estevam. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Luiz Fernando, com base nessas informações, qual que é o principal motivo da disputa entre o Poder Legislativo e o governo federal? Esse é um tópico muito interessante, né? Porque a gente está falando do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é o aspecto de fundo aqui desse debate. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele dizia que as plataformas elas não seriam responsabilizadas no geral, né? Tinha já algumas exceções, por conteúdo dos usuários, a menos que houvesse uma ordem judicial específica determinando aquela remoção daquele conteúdo, né? O que aconteceu foi que, no ano passado, a gente teve uma decisão do STF que julgou parcialmente inconstitucional esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, e agora, mais recentemente, a gente também teve um ato do Poder Executivo, de alguma forma alterando o Marco Civil da Internet, esse artigo 19, criando mais regras para as plataformas, e aqui a gente está falando não só de Big Tech, mas de qualquer plataforma de internet, né, qualquer aplicação de internet, e isso tudo aconteceu de fato à revelia de uma alteração do Marco Civil da Internet que não aconteceu no Legislativo, né? Então, havia um discurso tanto do Judiciário como do Executivo de que o Legislativo não teria ainda alterado o Marco Civil da Internet e por isso eles agiram, né? O Judiciário declarando parcialmente inconstitucional o Marco Civil da Internet e agora o Executivo também editando decretos que se assemelham a alguma forma de uma modalidade de reforma do Marco Civil da Internet. Isso gera uma tensão entre os poderes, porque, de fato, a casa competente para analisar reformas do Marco Civil da Internet seria o Poder Legislativo, né? Onde, de fato, há projetos de lei que tratam da alteração do Marco Civil da Internet, mas até o momento a gente não teve maioria democrática nem força política no Legislativo para alterar o Marco Civil da Internet, talvez como o Judiciário e o Executivo gostariam, né? Então esse é o cenário, esse é o pano de fundo aqui da discussão que a gente está vivendo nesses dias. Mas, para você, o principal desse decreto pode levar, por exemplo, a alguma restrição de liberdade de expressão? Porque essa é uma demanda muito enfática das Big Techs e dos defensores de um discurso mais livre, vamos dizer assim. Sim, essas regras que estão sendo rediscutidas, elas impactam a liberdade de expressão. A gente não pode fugir desse debate, né? O que está se debatendo é se essa afetação da liberdade de expressão ela é justa ou injusta, né? Mas que fato é que qualquer regra que vai falar da responsabilização de intermediários por conteúdo de terceiro na internet é uma regra que vai ter seus impactos em liberdade de expressão, né? Então, daqui para frente, com essas novas regras editadas pelo Poder Executivo, que já é polêmico, né? Porque se discute se de fato caberia o Poder Executivo reformular e alterar essas regras do Marco Civil da Internet, a gente vai ter uma internet diferente no Brasil do que a gente teve até hoje, né? Uma internet em que as plataformas vão ter mais estímulos, vão ter mais obrigações de remoção de conteúdo e os filtros dessas plataformas claramente vão estar mais rigorosos, né? Então, a gente vai, quanto usuário de internet, a gente vai sentir nos próximos meses e anos esses efeitos de ter, talvez, esses filtros mais rigorosos. Será que os filtros vão acertar? Será que os filtros vão falhar? É o que a gente vai ver daqui para frente. Mas fato é que a gente tem hoje, agora, por efeito desses decretos do Poder Executivo, uma regra de liberdade de expressão no Brasil diferente do que a gente tinha anteriormente, né? Em que agora as plataformas vão precisar fazer um controle maior do que os usuários postam. Esse controle sempre aconteceu, né? Mas agora há um estímulo, há uma ordem, uma determinação, tanto do judiciário como do executivo, para que elas, de fato, tornem seus filtros um pouco mais conservadores em relação ao tipo de conteúdo que circula na internet, né? Então, no papel isso pode até parecer justo, mas na prática a gente ainda vai sentir os efeitos disso, né? Será que de fato a gente vai conseguir fazer com que a tecnologia acerte bem seu filtro? Será que a tecnologia é capaz de identificar uma sátira, uma crítica de fato um
conteúdo que seja ofensivo, um conteúdo que seja ilícito. Então a gente vai, de fato, lidar com esse novo cenário da internet no Brasil, e é um cenário radicalmente diferente daquele que o Marco Civil da Internet propunha, né? E o que chama a atenção disso tudo é que a gente está rediscutindo o Marco Civil da Internet sem uma alteração no legislativo, né? Então, muitas críticas por parte dos defensores de liberdade de expressão na internet, de alguma forma críticas justas, pela forma como o processo está acontecendo, né? A gente está revisitando essas regras que são cruciais para o uso de internet no Brasil, à revelia do processo democrático do legislativo, que normalmente comporta visão multissetorial, que comporta uma participação maior das empresas, dos especialistas, da sociedade civil, e o que não acontece, acaba não acontecendo quando a decisão vem do executivo, quando a decisão vem do poder judiciário. A gente conversou com o especialista em Direito Digital e sócio do Prado Vidigal Advogados, Luiz Fernando Prado. Te agradeço muito pela companhia e por esse tempo para nos explicar mais a respeito desse tema por aqui. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.